bem-vindos à estreia dessa playlist. Essa playlist tem como objetivo apresentar o curso de Estatística 2, só que eu vou dividir em blocos. E esse bloco é sobre probabilidade. Então vamos lá. A ideia dessa playlist é falar o que é probabilidade, apresentar modelos probabilísticos para resolver problema, só que precisamos conversar sobre este conceito. Então, qual a ideia? Probabilidade. Sempre quando nós vamos fazer um experimento, nós podemos dividir o nosso experimento em duas etapas. Ou duas etapas não, em duas características. O experimento ele pode ter uma característica determinística ou probabilística. Bem, um exemplo. Digamos que eu estou aqui com esse adaptador e eu queira fazer o seguinte experimento. Eu vou soltar este adaptador e eu quero saber o que vai acontecer com esse objeto. Então eu fixei as condições iniciais, que é estou segurando o adaptador na minha casa, estou sentado e eu vou soltar esse objeto. Então nós temos as nossas condições iniciais. O que vai acontecer se eu soltar esse objeto? Ele cai. Será que se eu realizar esse experimento 5, 6, 7 milhões de vezes, será que vai ter algum resultado que vai ser diferente? E a resposta é não. Então, nesse caso, o nosso experimento ele é um modelo determinístico. Sempre quando a gente for reproduzir este experimento, nós sabemos exatamente qual vai ser o seu resultado. Nós conseguimos prever com total certeza qual é o resultado. Agora, existem outros experimentos que nós não conseguimos ter essa mesma certeza. Por exemplo, um exemplo mais clássico de todos quando a gente vai falar de probabilidade é o lançamento de moedas. E eu quero lançar uma moeda normal, e eu quero analisar ao a moeda cair, por exemplo, no chão ou na mesa, se a face que está acima vai ser cara ou coroa. Por mais que você considere sempre as mesmas condições iniciais, mesmo local, mesma moeda, o resultado ele pode variar. Tem horas que pode dar cara, tem horas que pode dar coroa. Então, não dá para ter certeza qual é o resultado do experimento. Então, nesse cenário, está inserido o modelo probabilístico, porque mesmo que você não tenha certeza do resultado do seu experimento, a ideia é que você use a probabilidade para descrever o fenômeno ao longo do tempo. Olha, eu não sei qual vai ser o resultado do lançamento da moeda, se vai dar cara ou coroa. Mas eu sei que ao longo do tempo, a proporção de resultados que dá cara e a proporção de resultados que dá coroa, no nosso modelo para este exemplo, o resultado deve ser aproximadamente igual, ou seja, no sentido de que os resultados vão ter a mesma grandeza de valores. Então, às vezes aqui vai ter 687 resultados e aqui 690 resultados. Você vai girando em torno de 50% para cada um. Então, nesse caso, mesmo que a gente não seja capaz de descrever qual é o resultado do experimento, mas a gente consegue, com um modelo probabilístico, ter uma noção do comportamento do fenômeno, principalmente ao longo do tempo. Então, a ideia desse bloco, dessa playlist, é entender probabilidade e usarmos os modelos probabilísticos clássicos para resolver problemas. Mas a gente precisa apresentar os personagens que compõem o nosso experimento. Então vamos lá, vamos para as definições. Nós vamos chamar de espaço amostral o conjunto de todos os resultados possíveis de um certo fenômeno aleatório. Quando eu falo fenômeno aleatório, que é o fenômeno que não é determinístico. Esse conjunto, geralmente a gente representa pela letra ômega, que é essa ferradura de cavalo. Todos os subconjuntos de ômega serão denominados eventos.
E esses eventos nós comumente vamos representar com letras maiúsculas, A, B, e o conjunto vazio nós vamos representar com o clássico símbolo do conjunto vazio. Então, voltando ao exemplo agora com o lançamento de dado, que é o segundo exemplo clássico para poder introduzir o conceito de probabilidade, o nosso espaço amostral é o conjunto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, é o conjunto de todos os resultados possíveis. Eu posso considerar como evento o subconjunto 1, 3, 5. Posso considerar como um evento o subconjunto 2, 4, 5, 6. Nada me impede, porque são subconjuntos do seu espaço amostral. Posso considerar somente o elemento 3. Aí, nesse caso, a gente diz que ele é um evento unitário, ou seja, eu estou analisando aquele resultado especificamente. O conjunto vazio é considerado evento, porque ele é um subconjunto desse conjunto aqui. E o espaço todo, o espaço amostral todo, também é um evento do nosso modelo. Ou seja, quaisquer subconjuntos aqui, ele vai ser chamado de evento. Outras definições que nós temos é o seguinte: a união de dois eventos A e B, que nós vamos usar o símbolo clássico A união B, representa a ocorrência de pelo menos um dos eventos A ou B. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que se você tem um evento A aqui e você tem um evento B, estou levando em consideração os resultados que dá somente A, somente B, inclusive os dois. O A ou B pode ser que as duas coisas ocorram de maneira simultânea, pode ser que ocorra somente A, pode ser que ocorra somente B. O que eu preciso para a união é que pelo menos um dos eventos ocorra. A interseção do evento A com B, que é denotado por A interseção B dessa maneira, é a ocorrência simultânea de A e B. Então, pensando em desenhos, se eu tenho um conjunto A e eu tenho um conjunto B, então aqui é o conjunto A, aqui é o conjunto B, a interseção é nada mais nada menos que A e B. Ou seja, tem que acontecer A, tem que acontecer B. Se pelo menos um dos eventos não ocorrerem, já era. Não faz parte da interseção. Então, para um elemento fazer parte da interseção, ele tem que estar em ambos. Dois eventos são ditos disjuntos se não possuem elementos em comum, ou seja, na hora que eu olho para o conjunto A, olho para o conjunto B, a interseção é vazia, ou seja, todos os elementos de A não estão em B e todos os elementos de B não estão em A. Para cada subconjunto A do espaço amostral, nós vamos denotar esse símbolo A elevado a C como o conjunto complementar de A. Esse conjunto é o conjunto de todos os elementos do espaço amostral que não estão em A. Então, se eu tenho, por exemplo, um conjunto A aqui, o meu conjunto A complementar é todo mundo que está fora de A. Bem, antes, observe que eu ainda não defini o que é probabilidade. Então é importante ressaltar isso. E, infelizmente, existem diversos livros, videoaulas sobre probabilidade que definem probabilidade como o número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. E tratar a definição de probabilidade dessa maneira está errada. Não vou nem dizer que é informal, é errado. Mais para frente eu vou explicar o porquê que está errado. Na verdade, esse cenário de casos favoráveis dividido por casos totais é um modelo específico de probabilidade que possui aquela fórmula. Mas probabilidade não é isso. Probabilidade, para facilitar, para tentar criar uma analogia, pensa que ele está medindo coisas. Assim como a gente mede comprimentos, probabilidade está medindo, agora eu vou ser informal, medindo o quanto você pode ter de certeza se aquele evento irá ocorrer ou não. E existe uma disciplina da matemática chamada teoria da medida que, vamos dizer assim, seria muito importante que vocês conhecessem,
Só que, como é um curso avançado de matemática, requer um curso de análise, se você tiver um curso de análise, dá para fazer um curso de medida tranquilamente. Mas como vou partir do pressuposto que quem está assistindo essas videoaulas são alunos de graduação e de engenharia, até mesmo no início de curso de matemática e de outras áreas, o que eu vou tentar fazer aqui? Vamos pensar da seguinte maneira. Será que a gente consegue medir todos os comprimentos possíveis? Vamos pensar em comprimento inicialmente. Ou seja, se a gente tem a reta real, uma reta, será que somos capazes de medir qualquer tipo de comprimento? Ou qualquer tipo de subconjunto da reta? E a resposta é não. Você não consegue medir qualquer subconjunto da reta. E é até o destaque dessa última frase. Existem subconjuntos de R na qual não somos capazes de medir comprimentos. Esse conjunto a gente até fala que é um conjunto não mensurável, só uma curiosidade. Então, o que acontece? Probabilidade é a mesma coisa. A depender do seu espaço amostral, você vai conseguir medir alguns conjuntos. Mas outros conjuntos você não será capaz de medir. Em outras palavras, você não será capaz de atribuir uma probabilidade. E tá tudo bem, porque aí são conjuntos bem específicos, a depender do seu modelo. O que nós precisamos nesse exato momento é o seguinte, é de uma estrutura para calcularmos probabilidade. Então, por exemplo, seria perfeitamente razoável se eu sei calcular a probabilidade de um conjunto A e a probabilidade de um conjunto B, seria extremamente razoável saber calcular a probabilidade da união, A união B, e da interseção, A interseção B. Então seria importante termos uma estrutura para calcularmos probabilidade. Essa estrutura vamos chamar de álgebra de conjuntos, que nós vamos para sua definição. Nós vamos considerar ômega um conjunto não vazio, e esse K aqui um subconjunto do conjunto das partes de ômega. O que eu quero dizer com isso? Vamos pegar um exemplo que fica mais fácil. Imagine que o nosso ômega em questão seja o conjunto 1, 2 e 3. Então, o conjunto das partes de ômega são todos os conjuntos, são todos os subconjuntos de ômega. É o conjunto de subconjuntos. Então, por exemplo, o vazio ele é um subconjunto de ômega. O conjunto formado só por 1 também é, só por 2, só por 3. Vou colocar aqui embaixo. Conjunto 1, 2 também é. 1, 3. 2, 3. E por último, conjunto ômega todo também, que é o 1, 2, 3, né? Também é um subconjunto de ômega. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Exatamente. Então, por exemplo, o conjunto da partes de ômega é nada mais, nada menos que o conjunto onde todos os elementos são subconjuntos de ômega. Só que eu estou pegando esse K como um subconjunto aqui dentro. Então eu posso considerar, por exemplo, vou colocar aqui embaixo, um K pegando, por exemplo, o vazio, somente o 1, somente o 2, o 1, 2 e o ômega todo. Vamos considerar esse aqui como o primeiro exemplo, K1. Eu posso pegar um K2 como exemplo, o vazio, o 1, o 3 e o conjunto todo. Enfim, a gente pode se divertir. A ideia é pegar subconjuntos do conjunto ômega e formar um novo conjunto. Só que esse K que nós estamos vendo aqui, nós vamos dizer que ele é uma álgebra de conjuntos se ele cumpre essas três condições que está aqui. Eu estou chamando de ABC. O ômega tem que estar em K. Então, no primeiro exemplo do nosso K1, o ômega está em K. Aqui no K2, o ômega está em K. Ok. Propriedade B. Se A está em K, então o A complementar também tem que estar em K.
Vamos analisar. O vazio está em K. O seu complementar também está em K? Nesse caso, o complementar do vazio é o conjunto todo. Beleza. O elemento 1, ele está. O seu complementar está? Não, porque o complementar de 1 seria o conjunto 2, 3. Então, esse conjunto K1, ele não é uma álgebra de conjunto. Para ser álgebra de conjunto, vamos construir na mão? Então, aqui nós vamos fazer um K1 chapéu. Vamos consertar o nosso conjunto aqui em cima. Vazio tem que estar. O 1, estou supondo que está. Então, se o 1 está, o 2 e o 3 também tem que estar. Mas o ômega também vai estar no conjunto. Eu vou deixar depois. Aliás, posso colocar aqui. Não precisa ser ordenado o conjunto. Vamos continuar. Será que a gente pode terminar aqui? Será que esse conjunto vai ser uma álgebra de conjunto? Vamos continuar olhando. Então, se A tá, o A complementar não tá. Aqui também já descarta, né? Porque o complementar aqui do conjunto 1, que é o 2, 3, também não está. Então, esse K2 não é uma álgebra de conjunto. E agora vamos para a propriedade 3. Se A e B estão em K, então A união B também está em K. Então, vamos pensar aqui. 1 está em K, 2 está em K, 1 união 2, que é o elemento 1, 2, está em K. Quaisquer uniões que você tomar aqui, o resultado da união vai continuar em K. E no K1, a propriedade C estava ok. Vamos olhar para o K2. O 1 tá, o 3 tá. 1 união 3 dá o conjunto 1, 3. Mas o conjunto 1, 3 não está em K2. Então, esse K2 nem a condição C cumpre. Então, a gente já sabe que nem um K1 do nosso exemplo, nem um K2 pode ser uma álgebra de conjuntos. Mas aqui, vamos ver. 1 união 2, 3 dá o conjunto ômega. Você pegou o conjunto todo. Quaisquer uniões que estão aqui dentro continua sendo um elemento do próprio K1. Então, esse cara é uma álgebra de conjuntos. Pois bem, uma curiosidade. Aqui são uniões finitas, né? A união B. Você pode fazer a união C, união D, união E. Só que tem que ser uma quantidade finita de união para você se qualificar para você poder qualificar o K como álgebra de conjuntos. Mas caso você queira fazer uma união enumerável, ou seja, uma união infinita, e caso o seu conjunto K cumpra essa propriedade, além de dizer que é uma álgebra de conjunto, você dirá que K é uma sigma álgebra do conjunto. O que vocês precisam pegar como essência aqui é: a gente precisa de uma estrutura razoável para calcular a probabilidade. Quem tem que saber calcular a probabilidade do espaço amostral todo, isso é bem intuitivo. Quem sabe calcular a probabilidade de um evento, a gente tem que saber calcular a probabilidade do seu complementar. Quem sabe calcular a probabilidade de A, a probabilidade de B, a gente tem que saber calcular a probabilidade A união B. Então, observe que essa definição, ela meio que dá terreno para a gente falar de probabilidade. Então, vamos para a sua definição. Nós vamos considerar F, que é como aquele K ali, uma sigma álgebra de conjuntos. A gente pode considerar uma álgebra de conjuntos sem problema nenhum. Mas vamos, para efeitos gerais, considerar sigma álgebra de conjuntos. Dizemos que uma função P que pega cada elemento de F, associa algum número no intervalo fechado de 0 a 1, é uma probabilidade se a probabilidade de qualquer evento A está em F, ele tem que ser maior ou igual a 0 ou menor ou igual a 1. Segunda propriedade, a probabilidade de ômega, ou seja, a probabilidade do espaço amostral todo tem que ser igual a 1, que seria o equivalente a 100%. E se você tem A1, A2 até AN, eventos que são 2 a 2 disjuntos, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que AI, interseção AJ, é igual ao vazio para todo I diferente de J. Então, se eu tenho eventos 2 a 2 disjuntos, a probabilidade da união é igual à somatória das probabilidades. Pensando no exemplo do dado, se eu sei, por exemplo, se eu tenho um conjunto A formado pelos elementos 1, 2,
e B os elementos 5, 6. Esse conjunto é adjunto com esse, então a probabilidade de ocorrer esse conjunto união esse conjunto é a probabilidade de ocorrer esse conjunto mais a probabilidade de ocorrer esse conjunto. Caso você queira adicionar a propriedade sigma aditividade, sem problema nenhum, que é basicamente você, ao invés de considerar a união finita, você considerar uma união enumerável, está valendo. Faz parte da definição de probabilidade. É que caso cumpra apenas A, B, C, você diz que a probabilidade é uma medida aditiva. Caso ela cumpra a propriedade D, ela é sigma aditiva. Mas um resumo moral que nós precisamos ter do conceito de probabilidade é que nós precisamos de uma estrutura para medir. Probabilidade é uma medida. E essa estrutura é dada pela álgebra de conjuntos. Você não precisa ser craque em álgebra de conjuntos para entender a parte de probabilidades dessa playlist. O que vocês só precisam ter é, na verdade, a essência. A noção do que está acontecendo. A noção de que eu posso calcular a probabilidade da união dos dois conjuntos. Por quê? Porque tem uma teoria que está por trás que permite essa manipulação. A partir da próxima videoaula, nós vamos começar a fazer exemplos mais práticos, tornar a coisa mais, vou colocar aspas aqui, cotidiana, mais próximo, por exemplo, do que se costuma estudar no ensino médio e no ensino superior. Mas eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. É uma playlist de introdução, que dou toda uma contextualização. E espero que vocês gostem, curtam o vídeo, se inscrevam no canal caso você queira mais cursos de graduação. E até a próxima videoaula.